aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje aqui vamos falar sobre as eleições, fazer uma análise sobre os resultados, o que esperar para os próximos anos dos nossos municípios ao redor do Brasil. Quem saiu vencendo, quem perdeu, Bolsonaro ganhou, perde, a direita ganhou, perde, e o MBL. Vários deputados vieram às redes, alguns fizeram autocrítica, outros estavam completamente perdidos, sem entender o que estava acontecendo. A gente vai comentar sobre tudo isso daí. Teve algumas falas interessantes também que ocorreram ao longo do dia. Teve a questão do supercomputador do Barroso que deu problema, né? Uma invasão no sistema do TSE. Mas antes de chegar lá, quero só falar nos temazinhas rápido, falar aqui numa fala do Fux, completamente sem sentido, falar do Mandetta, falar do Maia, que deu um posicionamento aí sobre 2022, e aí depois a gente vai entrar só na questão da eleição. 5 minutinhos, olha só isso daqui, ó. Vem o Fux falar que é emocionante ver as pessoas, em meio a uma pandemia, fazendo questão de mostrar que o Brasil é um Estado democrático de direito. Gente, eleição é obrigatória, votar é obrigatório, o Paupirizaga tá falando isso daí. Aí você vê um cara vem falar isso daí, chega a ser uma piada, né? Chega a ser uma piada. Se você não vota, você não recebe o canhotinho, você não pode assumir um cargo no concurso público, você não pode entrar na universidade pública, mas o Fux vem. Quer dar aquela parte, ele quer participar. E aí, como eu falei com vocês, aqui é bem rápido só pra mostrar, olha só onde o Mandetta tava, no bar jogando sinuca. Quem traz a foto aqui é a própria CNN, ó. Ex-ministro da Saúde, Mandetta, é fotografado sem máscara em bar. E aqui você vê, ó, mais uma foto lá no fundo, perto da geladeira aí com a serva, de boa, segurando o taco. Esse Mandetta, né? E você vê, ó, outras pessoas usando máscara. Só Mandetta que não estava respeitando o ambiente. Esse Mandetta, viu, é demais. E aí Sérgio Moro, no início da manhã, vem falar que é simbólico que as eleições desse 15/11 ocorram no mesmo dia do aniversário da República. O eleitor é responsável pelo que vai acontecer nos próximos 4 anos. Escolha candidatos íntegros e comprometidos com a gestão honesta e que beneficia a todos sem discurso de ódio. Olha só, sem discurso de ódio, aquela mesma narrativa chata de sempre. Porque ele insiste nisso, né? É o tempo todo falando nisso, o Sérgio Moro. E antes da gente entrar na parte da eleição, que a gente vai entrar com a fala dele, Moro aí resolveu fazer uma análise sobre o final das eleições. Que até essa fase aqui de baixo, tá aqui, eu não vou ler ela agora, quero mostrar algumas coisas. Quero mostrar isso aqui do Boulos, com um amigo do Moro, o chefe do Moro, e falar um pouco só do Maia. Carta Capital que nos informa, olha só, viagem. O que Guilherme Boulos e Valfridro Vardi Júnior viram em Cuba? Para quem não sabe, o Valfridro Vardi Júnior é um dos novos chefes do Moro. O Moro aí tá fazendo um parecer. Moro tá trabalhando pro ex-ministro do PT e pro amigo do Boulos, que foi um amigo rico. Renato fala, ó, o novo chefe do biografado Fujão é amigo, companheiro de viagem e principal cabo eleitoral do Boulos na elite jurídica paulistana. Inclusive, rendeu o apelido para Vardi de o amigo rico. E aí, olha só, né? Maia veio a público ontem, foi lá durante a votação para falar o seguinte, ó. O DEM vai liderar projeto de Luciano Huck para 2022. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou neste domingo que seu partido, o DEM, está se preparando para liderar um projeto de centro-direita para as eleições de 2022 com o apresentador da Globo, Luciano Huck. Acho que todos nós que temos uma linha de pensamento convergente, principalmente do ponto de vista econômico-social, que é uma linha mais liberal, mais de centro-direita, afirmou. Acho que a gente tem que estar dialogando, construindo caminhos e conversando com todos. E aí que eu me pergunto, cara, centro-direita, Luciano Huck, o próprio Huck deu um posicionamento falando que ele não é um cara de direita, ele é um progressista. Centro-direita? Cara, não faz o menor sentido, mas é a narrativa. Agora lembre, o Luciano Huck falou que os principais articuladores dele é o Paulo Artung, que já foi governador do Espírito Santo, na década de 70 foi do Partidão Comunista, o Rodrigo Maia e o ACM Neto, que o ACM Neto falou, né, que está disposto a se juntar com o PT para derrubar Bolsonaro. E o Maia também vai falar que ele não quer Moro no projeto do DEM para 2022. Balela, isso aí é só para aparecer na mídia, ele joga a bola pro Moro, o Moro fala dele, aí a Globo lá pergunta, Moro, o Maia falou de você, e aí, vocês não são amigos? O Moro vai lá, dá um posicionamento, volta pro Maia e ambos ganham holofotes nas mídias. 2022 vão estar todos juntos. Até mostrei pra vocês. Moro e Maia fizeram as pazes com a ajuda da Joyce. Um café da manhã, foi um jantar, todo mundo junto e misturado. Aí vem mais uma vez aqui o Maia, que afirmou no domingo que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Moro, não deve participar da aliança entre DEM e o apresentador da Globo, Luciano Huck, para as eleições de 2022. Com todo o respeito ao ministro Moro, que eu tenho, acho que ele não faz parte desse ambiente de mais diálogo, mas com o Luciano, nós não temos nenhum problema.
Agora, quem vai liderar o campo do centro, o campo mais liberal na economia, o tempo vai dizer. O DEM está se preparando para isso. O pessoal já está mirando 2022. Lembra que quando saiu à frente PSDB, DEM e MDB, o próprio Gil Diniz veio às redes para falar: talvez vocês não saibam o que está acontecendo em São Paulo. Ele começava mais ou menos assim uma thread no Twitter. Ele falava, nesse atual momento, a chapa Covas e o vice foi escolhido para ser era um vereador do MDB, já para fechar essa aliança. O Rodrigo Garcia, que é atual vice-governador do Dória, inclusive chefia aí as privatizações do estado de São Paulo, vendendo aí para os seus amigos lá do Oriente. O Rodrigo Garcia tende a vir como governador de São Paulo, é do DEM, e aí o Dória sairia numa chapa, ia compor aí com o pessoal do DEM, MDB, quem sabe, visando aí. Então o pessoal já está se articulando há muito tempo. E aí sim chegamos nas eleições. Começar a falar aqui algumas coisas que nós podemos tirar, sabe, de lição, de reflexão, principalmente assim de autocrítica. Sérgio Moro vai falar o seguinte, o resultado das eleições municipais foi fragmentado, sem um claro vencedor nacional, o que sinaliza a prevalência do interesse local. Alguns resultados interessantes. Os candidatos apoiados pela presidência fracassaram e o PSOL se tornou o partido de esquerda mais relevante. Eu não diria que o PSOL é o partido de esquerda mais relevante. Na verdade, eu acho que Moro está tratando a esquerda, tipo assim, ele esquece a extrema esquerda, ele coloca o PSOL na esquerda, ele deve estar considerando o PDT e o PSB como centro-esquerda. O PSOL que dá para sentar e conversar. Até porque o PSB era do Paulo Artung e do Luciano Huck. Porque PSOL de esquerda, calma, não é assim. Agora uma coisa é o seguinte, quem acompanhou São Paulo, viu que o Boulos teve 20% dos votos e passou para o segundo turno, meu amigo, o PSOL cresceu e muito. E vem só confirmando o que a gente vem falando nos últimos dias. Quem é inscrito do canal, cara, deve estar assim, cara, eu não aguento mais esse menino falando, sabe, da esquerda, mostrando o que está acontecendo, mostrando as movimentações do PSOL, do Felipe Neto, mostrando que o pessoal está falando que não é hora mais do PT ser o protagonista. E aí vocês estão vendo. E vocês percebem que Sérgio Moro, ele gostou. Ele fez questão de frisar, olha só, os candidatos apoiados pela presidência fracassaram. E, gente, quer queira, quer não, ele não está errado. Quer queira, quer não, realmente as pessoas que Bolsonaro apoiou, muitas delas não foram à frente. Nenhum foi eleito no primeiro turno, vários estão já de fora. Alguns foram para o segundo turno e a gente vai falar de cada um deles. Então você vê, Moro vem aí e está já cantando de galo. E aí, olha só isso daqui. A Folha publicou fotinhas na casa de bolos que estão fazendo tipo bolinhos paz e amor. Noto que não há pichação em sua casa e nem outras famílias a invadindo. Boa ideia para o MTST, não? Dá para colocar mais uns 50 companheiros lá. Aí vê o Boulos em casa, de boa, com a camisa. Pessoal, o pessoal mudou. Eu entendo o que o Marcelo Carvalho fala, é isso aí mesmo, a grande mídia não mostra, mas ao mesmo tempo a gente tem que analisar uma coisa. O pessoal mudou. Vocês lembram da matéria que eu mostrei no dia de ontem, pela manhã, que assistiu o Vila pela manhã? Eu falei, gente, a esquerda fez autocrítica. A esquerda tá falando que o Boulos mudou, não se apresentou como um candidato tradicional da esquerda. A própria esquerda tava falando que hoje os sindicatos perderam espaço para os movimentos, sabe, mais ideológicos. Pessoas que lutam por pauta, aquelas pautas que a esquerda tanto gosta. Então o pessoal mudou. Boulos fez live com jovens, Boulos fez isso, fez aquilo outro, mudou o discurso, bonitinho, usou memes, não ficou fazendo um discurso, muito coisa, discurso mais coisa, tentou botar uma roupagem de TV, trouxe humor, trouxe ironia, colheram o resultado. E aí você vê, olha só, outra, Manuela Dávila. Quem lembra de Manuela Dávila? Partido Comunista do Brasil, vermelho, tatuagens, sabe? Meu corpo, minhas regras, lacradas. Olha como tá agora. Gola cobrindo o pescoço. De rendinha. O pessoal da esquerda fez autocrítica, pessoal. Lembra que eu trouxe também aquele artigo lá em Ilona Zabor, falando, ó o que a Ilona Zabor tá apontando. Falando, pessoal, desde 2013 o campo da internet mudou, papapá, tititi. E você percebe que a maior parte dos candidatos de esquerda, não só de esquerda, mas a maior parte dos candidatos ao redor do Brasil, os que já estavam no cargo, tiveram uma notoriedade muito maior, porque já estavam no cargo. Os únicos que vieram assim de fora e tiveram chance de alguma coisa, foram os candidatos
que tinham as redes nas mãos, que souberam trabalhar com as redes sociais de verdade. Até porque nesse ano, devido às condições de temperatura e ambiente, as ruas estavam meio complicadas. Não tá podendo aglomerar, foi de pandemia, fica em casa. Então, não foi uma campanha tradicional. A esquerda soube se moldar. Tudo que eles só começaram a fazer no segundo turno de 2018, que foi mudar lá o PT de vermelho para a cor do Brasil, diversas coisas, eles já começaram as eleições desse ano completamente modificados. E a Manuela Dávila está no segundo turno de Porto Alegre. A gente vai falar disso aí, inclusive de números. E aí, olha só. Luciano Huck veio a público para falar, ó, isso aí foi no início do dia. É isso aí, muito orgulho do relevante e competente trabalho do Renova BR. O Eduardo Mufareste, que é o fundador do Renova BR, vem falar que são 1.032 alunos e alunas formados pelo Renova BR, disputando as eleições desse domingo. Desde já são vitoriosos, saíram da zona de conforto e se colocaram a serviço de suas comunidades. O meu mais sincero agradecimento a cada um de vocês. Uma pergunta bem óbvia assim. Será que quem tem mais vereadores ao redor do país? A direita ou Renova BR? Eu tenho pra mim que só o Renova BR tem mais candidatos eleitos do que toda a direita ao redor do Brasil. Mas vamos esperar pra ver em números que o Renova BR não falou. Quantos tiveram assim números totais? E aí, juntando aqui esse pessoal, o Filipinho vem a público fazer uma piada. Ele falou que foi uma piada depois, mas ele fala que é o seguinte, ó. Eu sou a favor de cancelar o título de eleitor de todo mundo no Rio de Janeiro. Isso aí porque o Crivella conseguiu passar para o segundo turno. Por sorte, o Crivella conseguiu. E aí, olha só. Antes de chegar nos números, olhar os números mesmo, vamos falar aqui sobre o supercomputador do Barroso. Vocês lembram de tudo que aconteceu? Teve aquele negócio da apuração que ficou congelado por um tempo, todo mundo ficou tenso. Pessoal, independente. Se teve alguma coisa, sabe, na apuração, se não for 100%, sabe, precisa, vai que errou alguma coisa, ainda que tenha errado alguma coisa, meus amigos, a esquerda teve uma votação muito grande. Pessoal. Tem que aceitar isso. Independente do problema, a esquerda teve muitos votos. E uma coisa que está sendo discutida para evitar esses problemas, como teve no dia de ontem, foi, por exemplo, adicionar uma impressora ao lado da urna eletrônica. Esse é das coisas que está acontecendo. Ontem eu tive uma conversa com alguns amigos no Discord, tava batendo papo, o pessoal tava assim bem chateado, cara, mas olha isso, olha para esse lado, olha para aquele outro. E um dos assuntos que nós estávamos comentando foi voto impresso, voto do futuro. Essa matéria aqui mesmo do Valor Econômico, tá falando do Barroso, é o voto do futuro. Vocês que são inscritos no canal estão mais que cansados de saber. Meu primeiro artigo na Gazeta Brasil, é sobre o voto do futuro. Tô falando das eleições do futuro, mostrando tudo que o Barroso vem fazendo. E olha só, votação pelo celular pode ser adotada em 2022 se passar por testes, diz o Barroso. Aí a Renata diz, ó, Kim e Renato Giraldi, estamos falando disso há quantos meses? Quem acompanha os dossiês do Kim tem visto ele falar sobre esse absurdo há muito tempo e com detalhes colhidos diretamente de página do judiciário. Gente, eu não vi ninguém da direita, não tô querendo puxar meu peixe, mas eu fico chateado. Quantos de vocês, assim, ouviram alguém falar do Thiago Rondon? Thiago Rondon. Quem é Thiago Rondon? O que ele defende? De onde ele veio? Como ele chegou no TSE? O que é que ele faz no TSE? Qual é a função dele na questão do voto do futuro? Sabe, o tempo tá passando e a direita tá conversando muito sobre a questão da impressora. E uma coisa que eu tava falando ontem no grupo foi o seguinte. Um cara puxou uma discussão falando o seguinte, cara, não é só a questão do voto, não é só a gente ter uma impressora ou voto que funcione, tem a questão do coeficiente eleitoral. E eu falei pra ele assim, cara, entenda uma coisa, coeficiente eleitoral realmente é uma coisa muito complicada. Vocês que não sabem o que é coeficiente eleitoral, é o seguinte, para você assumir como vereador e deputado no Brasil, você tem que atingir o partido tem que atingir uma certa quantidade de votos. Por exemplo, para a cidade de São Paulo foram 91 mil votos. Aí vai ver quantos votos aquele partido teve. Pô, aquele partido teve, sei lá, uns 300 mil votos. Pô, então tem direito a 3 deputados. Ou 3 vereadores nesse caso. Vai olhar quem foi lá os melhores colocados e vai lá, beleza, vai ser esse e esse. E entrou. É um coeficiente eleitoral. Então, não é que a pessoa mais votada assume, mas entra de acordo com o coeficiente eleitoral, o que não é algo muito bom. E eu tava falando com ele o seguinte, falei, cara, esse é um problema
que não adianta a gente ficar pensando agora em resolver, porque para você lidar com o coeficiente eleitoral, você tem que passar por uma reforma eleitoral. Isso através de lei ou uma PEC é uma coisa completamente complicada. Agora, o voto impresso, eu acho muito difícil a gente conseguir colocar a impressora, até porque o TSE não quer, o STF não quer, eles barraram, porque já tinha uma lei, foi uma lei que o próprio Bolsonaro conseguiu aprovar, era para estar valendo em 2018, e, gente, a gente tá num mundo muito moderno e tudo, e quando eu vejo isso daqui acontecendo, é o que eu tava falando mais cedo, eu entendo o pessoal da direita não fazer a cobertura disso. Até porque não existe um jornal na direita, sabe? O pessoal pegar um avião, ir pra São Paulo, passar o dia lá filmando de perto, gastando dinheiro e tudo, pra falar ao pessoal, eu consegui ver isso. Até porque não é garantia que a gente vai ter acesso a poder cobrir, né? Eles não vão considerar que a direita é uma fonte jornalística. São os blogueiros, não, blogueiros aqui não. Mas, gente, onde estavam os nossos deputados federais, principalmente, sabe? Durante esse processo. Ontem, em Valparaíso, em Curitiba, em São Paulo, estavam existindo testes sobre o voto digital. Quem estava lá para acompanhar? Eu não consegui achar nada para passar para vocês. Eu queria saber quais eram todas as empresas que estavam lá, qual foram as opções que eles deram, porque, pessoal, isso daqui não necessariamente é algo ruim, desde que seja bem feito. Existem algumas tecnologias que realmente dão uma capacidade de auditoria absurda. Se lembra a gente falando do blockchain ontem? Logo pela manhã, eu falei, pessoal, o blockchain armazena em servidores descentralizados. Descentralizados. O que foi que aconteceu ontem que atrasou a apuração? O servidor caiu, era um servidor central. Não teria esse problema. Olha só, e o Barroso tá lá, sozinho. Ninguém foi lá. Nenhum único deputado da direita estava lá acompanhando. Se estava, não foi para se desfalar. Aí vem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso, disse neste domingo que um novo sistema de votação, que permite o uso de dispositivos eletrônicos, como celular ou tablet, pode ser adotado já nas eleições de 2022. Olha só, cadê? Gente, isso daqui é muito mais fácil do que uma reforma eleitoral, do que colocar uma impressora. E independente se a gente gosta ou não disso daqui, se a gente concorda ou não, a gente tinha que ter alguém acompanhando isso. Acompanhando, porque se tivesse algo errado, tem que denunciar, tem que falar que não presta. Aí você vê, ó, a aplicabilidade do novo modelo em 2022 vai depender da segurança que passamos a ter com as alternativas oferecidas. Como disse, temos um teste tríplice, segurança, sigilo e eficiência. Se algum dos modelos se mostrar confiável, eu imagino que sim, que já possamos implantar em 2022, mas provavelmente será uma implantação progressiva, não será um instalar de dedos que se mude tudo. O presidente do TSE, ao lado do vice Edson Fachin, informou que o sistema atual dispõe de aproximadamente 500 mil urnas eletrônicas que precisam ser substituídas a cada 2 anos. Por que precisam ser substituídas? Eu não sei. Ele lembrou ainda que o modelo atual é usado desde 96. Até agora funcionou muito bem do ponto de vista da confiabilidade do resultado. Não sei porque tem que mudar, né? Se é desde 96 a mesma coisa. Então, pessoal, isso daqui não passa pela Câmara. Não passa por colocar uma lei nova, nem nada. Não passa por militar, sabe? Junto com o Congresso para aprovar, para colocar a impressora na urna. Isso daqui, gente, para acontecer... Isso aqui, ó. Barroso bateu o dedo, aconteceu. Barroso bateu o dedo, aconteceu. Tinha que ter alguém. Não teve. Não teve. Um erro, para mim, absurdo que aconteceu no dia de ontem. Não vi nenhum deputado acompanhando isso. Que depressão. E aí vem lá o Barroso, gente, para explicar sobre a questão do e-título. Eu tentei usar para justificar meu voto, não consegui, obrigado, Barroso. Aí vem o Barroso falar que meio que caiu, ficou fora do ar porque teve muitos acessos, foi muito acessado. Aí o Arthur disse, peraí, um aplicativo que foi feito para ter muitos acessos, de milhões de brasileiros, não funcionou porque o problema foi a quantidade de acessos. Não faz sentido, né? Barroso tá lá. Quem é que foi lá acompanhar o Barroso? Realmente dar a versão. E aí você vê, né? Tive um problema com as urnas eletrônicas. E aí nada disso. As urnas realmente são completamente... São 200.000% confiáveis. Aí você vê, ó. Matéria 6 de novembro. Barroso diz que retornar o voto impresso seria retrocesso. Urnas são confiáveis. Dia 12. Faltando 4 dias para a eleição, TSE diz que sua rede está instável. Ontem, 431 urnas foram substituídas pelo TSE neste domingo. Após negar, a TSE sofre ataque virtual de hackers. Precisa falar mais alguma coisa? E aí saiu uma matéria ontem, o pessoal lá que
porque eu vi trouxe um melhor resumozinho. Tem vários resumos. Agora o Diego Escostegai, acho assim que se fala. Ele que trouxe as matérias uns meses atrás, até fiz um vídeo falando do amigo de meu pai. Ele trouxe aqueles e-mails do TOEFL, do pessoal da STF. Ele fala do pessoal que invadiu aí o TSE e teve acesso a 28 bancos de dados. A priori eu li assim, eu falei, eita, agora sim a gente pega no pulo. Mas a priori, sabe, ninguém conseguiu realmente provar que tiveram acesso a dados sensíveis. O pessoal teve acesso, gente, a bancos de dados antigos, sabe, de 2009, 2010, pelo menos foi o que eles mostraram. Foi isso daí. Então não é assim, não sei o que, chegamos ao fim de tudo. Aqui o próprio Estadão fala, o ataque no sistema não viola a segurança na eleição, até o momento realmente se confirma. O André Mendonça veio a público também falar isso daí. E mesmo que coisa, gente, a quantidade não iria mudar muito os votos. Não iria mudar muito. E aí Eduardo Bolsonaro fala o seguinte, que isso vale a pena refletir. Para refletir, noticiam que o TSE foi atacado, o TSE nega. Então, são expostos bancos de dados do TSE. Isso traz um clima de insegurança que faz as pessoas desconfiarem que o atraso na divulgação possa ser um novo ataque ou manipulação, já que não há transparência. Tem que haver transparência. E tem que haver, cara, um discurso único. Tipo assim, você fala uma coisa e depois você desmente você mesmo, pega mal. Pegou muito mal no dia de ontem. Agora uma coisa que aconteceu, e que essa aqui acho que vale a pena explicar, rolaram alguns vídeos de um caminhãozinho em Fortaleza que tinha o pessoal aí com as urnas. Fazendo o que no caminhão, a gente não sabe. E aí o pessoal coloca aí um vídeo, quem quiser procura, não vou passar o vídeo aqui, e aqui o pessoal bolou assim, mais sobre as urnas do caminhão de frete. Tinha um caminhão aí com as urnas, a imagem tá ruim, mas quem assistiu o vídeo consegue ler que tem lá Tribunal Eleitoral, as caixinhas, tudo bonitinho. Vale a pena refletir sobre isso. E aí, olha só o que o Barroso veio falar, a explicação do Barroso do motivo da demora da apuração. Olha isso aqui. Um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso e amanhã eu espero ter condições junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de dar a explicação técnica possível. Um dos núcleos do processador do supercomputador parou de funcionar. Tipo assim, o Brasil não tem um supercomputador para isso. A nomenclatura supercomputador não poderia ser aplicada. 2. Se for um servidor, um núcleo de processador não teria como. Porque, cara, se um núcleo falhou, na verdade o processador falhou. Quem entende o mínimo de TI entenderia sobre isso. Então o problema foi o quê? Foi o processador que foi pro saco, foi o processador que ele parou do nada, queimou um processador, por quê? Sobreaqueceu, foi mal na placa-mãe, teve que fazer o quê? Trocou essa peça como? Tinha reposição? Então, ontem realmente foi um dia assim que foi uma piada pro pai do Barroso, veio a público para falar de coisas que ele, sabe, você vê que o cara não sabia o que tava falando, e espero que hoje ficou de sair um laudo técnico do que realmente aconteceu pra gente ver. Vamos tentar entender o que é que realmente aconteceu. Mas, um presidente do TSE vir a público dar uma informação assim tão chinfrim é complicado. Foi complicado. Quem entende o mínimo do mínimo de TI, botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, cara, o que é que esse cara tá falando, velho? O que é que esse cara tá falando? Mas enfim. Uma coisa que é engraçada, olha só, o advogado contra a censura trouxe aqui um print falando, o nome do aplicativo que gerencia arquivos da urna tem o nome de goiabada com queijo. Não é piada não, em 2022 deve ser mamão com açúcar. Gente, olha só, gerenciador de aplicativos 7.34.1.0, goiabada com queijo. Não é brincadeira, goiabada com queijo. E aí, o Diego fala o seguinte, o termo voto impresso não funciona. O único jeito de existir a possibilidade de auditoria das eleições é a validação do voto eletrônico no papel e o armazenamento na urna lacrada sem contato manual. Validação do voto eletrônico. Olha só, já falei isso daqui, gente. Se vai lutar pelo voto impresso, não usa esse termo. O termo não presta. Porque quando você fala voto impresso, quem não tá por dentro do assunto, tipo assim, pensa assim na vida, por exemplo. Quando eu digo pra vocês, olha como é que a mente humana funciona. Se eu falar assim, não pense no elefante. Você pensou no elefante. Você primeiro pensa no elefante, depois o não pensar. Você fala, eu pensei no elefante. Quando você fala o voto impresso, na verdade é colocar a impressora. Cara, quando você falou o voto impresso o cara já tá imaginando aqui no imaginário uma cédula de papel. Ele votando.
Até você explicar que é uma impressora, isso, aquilo, outro, ele já fica assim, pô, cara, mas pô, não é a cédula. Então, já é motivo para narrativa. Por exemplo, se a gente falar o seguinte, ó, validação do voto eletrônico. Você solta isso, o cara fala assim, o que é que ele tá querendo falar com validação do voto eletrônico? É a mente para e reflete. Entra no estado de reflexão. Aí você fala, não, cara, uma validação do voto eletrônico é colocar uma impressora que vai imprimir um papel numa urna inacessível, ninguém vai poder e vai cair lá dentro. E a gente pode pegar. Então, mais uma coisa que, gente, o termo voto impresso, a gente já começou errado. Se insistir nisso, não vai pra frente. Não vai pra frente. A mídia vai pegar, vai ficar distorcendo isso daí e falar que a gente tá pedindo a volta da cédula de papel. E não é isso que nós queremos. Aí tivemos ontem que aturar, olha só, Bruno Covas. Bolsonaro só fez o candidato dele afundar. Falando aí do Russomano. Aí vai ficar no elas por elas. A gente vai provar isso como que é mentira. O Dória. Bolsonaro perdeu. Ele fala aí, não, o povo foi pras urnas e voltou, e o povo voltou pela democracia. Bolsonaro perdeu. E aí? Vai falar o quê? Bolsonaro venceu? Russomano não venceu. Vai falar o quê? Daí ficou ruim pra gente. Infelizmente, perdemos. Tivemos que aturar ainda o Felipe Neto, cara. Olha que dia ontem, né? Tivemos que aturar, não tá no direito dele. Trouxe aqui a postagem do Bolsonaro falando, ó, senador em Mato Grosso. E aí fala, ó, Manaus, Coronel, Santos, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, olha só, Manaus, 11% fora. Santos, 18% fora. Recife, de 14% também fora. Belo Horizonte, 9% fora. Fortaleza conseguiu pro segundo turno, forte, 33%. São Paulo fora. E Rio foi pro segundo turno, em segundo lugar, que foi o Crivella. O resultado de hoje foi um verdadeiro desastre pro bolsonarismo. Cara, não foi um verdadeiro desastre, mas, pessoal, não foi bom. O resultado pra gente não foi bom. Temos que realmente, sabe, aceitar isso daí, porque se a gente fechar os olhos, vai chegar 2022, a gente pode eleger Bolsonaro, mas, mais uma vez, a gente não vai emplacar governador, a gente não vai emplacar senador, a gente não vai emplacar deputados federais, deputados estaduais. E por isso daqui, meus amigos, só olhando isso daqui, uma coisa que eu já disse, o YouTube, o Twitter, as redes sociais ainda são uma bolha. Ainda são uma bolha. Mas são uma bolha muito importante. Esse ano, nas eleições, eu não vi ninguém com o mesmo empenho que teve em 2018. Até porque não tem como cobrar. Eleições presidenciais são muito mais fortes, né? Em torno do chefe da nação. Mas você percebe que a população mesmo, cara, teve muita gente que votou em Bolsonaro por seu antipetismo. Pelo antipetismo. Sabe que não é assim, o pessoal da direita, sabe que a gente assim de direita, conservadores, que fala assim, não cara, eu vou me envolver, vou tentar olhar qual é o candidato, sei quais são os candidatos de minha cidade. Tem gente que fala, não, a culpa é de Bolsonaro, que não participou ativamente, isso, aquilo, outro. Pessoal, se a direita fosse grande no país, se a direita realmente fosse grande, Bolsonaro não precisaria avisar. Gente, quem mora em São Paulo, precisa avisar para quem é de São Paulo que Bruno Covas não é bolsonarista? Precisa explicar que o Boulos não é bolsonarista? Precisa explicar que o Márcio França não é bolsonarista? Não é de direita? O pessoal que é de Belo Horizonte, precisava falar que o Bruno Engler, que é o conservador, deputado estadual, que há muito tempo está do nosso lado, precisava falar que ele está do nosso lado? O pessoal de direita de Belo Horizonte não iria saber? Tem que fazer autocrítica, pessoal. Tem que fazer autocrítica. A gente tem as redes, os membros ajudaram muito, as tias do Zap tiveram um papel